momento pra divulgar o meu circo, sabe? Todo ali preocupado, né, se podia ou não, e foram super cordiais, super gentis com ele, divulgou o circo dele, que inclusive tá aqui perto, viu? Tá Ah, é? próximo aqui, algumas horinhas de mim, quem sabe não apareço por lá. E aí ele expôs, né, falou sobre uma situação com o doutor Renato Aragão, né, o Didi. E isso reverberou muito nas redes sociais, né? Isso aí, né? A gente sabe que sempre existiu aquela conversa de um desentendimento, né? Entre Dedé Santana e Renato Aragão. A gente sabe muito bem disso. Sempre existiu essa conversa, até porque ele, uma época, saiu, né, da Globo, não fazia mais parte ali da turma do Didi. Fez aquele programa no SBT, né? Junto com o Beto Carreiro, né? É verdade. O Dedé e o Comando Maluco, né? Naquela época ali, eu diria até época de ouro, né, desses É humorísticos verdade. ali de começo de tarde de domingo. E acontece, né? Ele atribuiu aí os boatos de que ele tinha uma briga, uma rusga com o Didi a pessoas mal intencionadas em interferir na amizade dos dois. Ele disse, inclusive, que essas notícias falsas seriam plantadas por inimigos. Ele disse assim: a gente faz uns inimigos por aí. Na entrevista que ele deu, então, ao Fofocalizando no dia de hoje, ele explicou, né, qual que é a relação dele com o Renato Aragão e expôs algo que até então era um pouco, digamos assim, privado. O que ele falou? Olha, saiu um boato de que você seria refém do Renato Aragão por ele pagar o seu plano de saúde, né? Quem perguntou isso foi a jornalista Gabi Cabrini, né? E aí ele respondeu o seguinte: olha, eu tava na casa do Renato e ele perguntou: o que você sente mais falta da Globo? Eu respondi que, além da gente, né, dos Trapalhões no caso, ele sentia a falta do plano de saúde, porque a emissora paga um plano top, né, pros funcionários do plano mais caro, pelo menos na época, né? E aí o Renato Aragão respondeu: eu vou te dar, é o mínimo que eu posso fazer por você. Dedé, inclusive, contou ainda que fez uma proposta para voltar aos cinemas junto com o Didi, vivendo os dois personagens deles, né, nos dias atuais. Falou ainda assim: olha, eu não paro de sonhar com esse filme, mas vai ser muito difícil de acontecer. Ele falou que há cerca de 30 anos atrás precisou se afastar dos Trapalhões por conta de problemas sérios de saúde. E falou o seguinte: eu renasci e agradeço muito a Deus porque ele me deu uma segunda chance. Era para eu ter morrido lá atrás, estava muito mal. Até que a enfermeira disse que tinha dois rapazes querendo falar comigo. Eu falei que não, poderiam ser repórteres, mas eram dois pastores. Dedé só atendeu os religiosos por conta aí de insistência dos filhos dele. E aí ele fala, né, que depois dessa conversa com os pastores ele conseguiu melhorar aí de saúde. Mas o que ele expôs mesmo de Renato Aragão aí, que tá escrito no GC como Doutor Renato, muita gente nem entende o porquê disso, né? Porque existe uma conversa, uma suposta conversa de que o Didi, né, o Renato Aragão exigia ali que as pessoas chamassem ele de Doutor Renato por trás das câmeras, o que não ficou provado até hoje, né? Mas o Dedé fala aí que o Renato Aragão ajudou ele, pagando o plano de saúde dele, ajudando naquela época pós-Globo, em que ele não tinha, né, mais essa cobertura aí da empresa. A gente falou agora há pouco da Mara Maravilha, né, agradecendo ao SBT, ao Silvio Santos por manter o plano de saúde dela, e agora o Dedé Santana vem a público para falar sobre o Renato Aragão, amigo dele dos Trapalhões, né, sobre essa manutenção, né, de um plano de saúde para ele também. E muita gente pensa, né, Ítalo, que às vezes existe uma rixa, né, entre eles. Sempre falam isso, porque acabou, Sim, não estão juntos mais, é uma rixa, não existe mais aquela amizade. E assim, gente, não é. Às vezes a vida é assim, as pessoas tomam caminhos diferentes, mas não significa que a amizade que existia ali e que era diária, que era de um convívio diário, vai mudar. Às vezes fica aquele carinho, fica aquela preocupação, da grande maioria das vezes, né? E nisso, nessa aspas do Dedé Santana, a gente percebe que foi isso que aconteceu. Poxa, o Renato Aragão, vamos combinar que mesmo eles sendo amigos ali, o Renato não tinha a menor obrigação de pagar o plano de saúde do Dedé. Ele pagou por consideração, por entender sim. a importância que o Dedé teve na carreira dele mesmo. Então assim, poxa, a gente sabe, pessoas ali com... passa ali dos 60, 70 e assim por diante, quanto maior a idade, mais caro é o plano de saúde, né? Com E o certeza. Renato Aragão fez aí a fortuna dele, muito graças ao que os Trapalhões representaram depois, né? No solo ali, turma do Didi.
e assim por diante, e tem condições de ajudar o Dedé, que foi um dos grandes parceiros dele ao longo de toda essa trajetória, ao longo de toda essa carreira. Então eu acho muito bonito isso, muito legal também, porque assim, se o Dedé não fala sobre esse assunto, ninguém ia imaginar, né? Ninguém ia Sim. parar pra pensar que, poxa, ele tem o plano de saúde por conta do Didi. E muitas vezes as pessoas não levam em conta. Tem tanta gente que não tem plano de saúde e passa por cada perrengue. Ainda mais quando a pessoa vai ficando mais velha. Meu Deus, aí a situação acaba complicando. Precisa de um médico, fica 4, 5, 6, 7, 8 horas esperando na fila de um posto de saúde. Então isso realmente faz toda a diferença pra qualquer pessoa, né? E a gente falou aqui também há um tempo atrás sobre o ator, né? Que fazia o Beisola Sim, o Marco na Nanini. Globo. Não, não, o Nanini era Ah, é verdade. o É o Popozão, né? Popozão, é. É, o Beisola, que a gente falou sobre o Da ator que Tata tava Werneck. precisando, né, o Marcos Oliveira. Isso, que a Tata Werneck ajudou ele, né, que ele tava precisando de assistência médica exatamente por conta disso, né, de não ter um plano de saúde. E Sim. assim, muitas vezes isso acontece porque mesmo atores que estavam ali na televisão trabalhando por tantos e tantos anos não conseguiram construir uma fortuna. E muita gente acha que é por falta de, é porque essa pessoa ela não era, não pensou no futuro. Muitas vezes nem é isso. Não. Muitas vezes a pessoa fazia um personagem secundário, um Sim. papel que não tinha a mesma projeção e não realmente não ganhava esse tanto de. A gente falou aqui na época da Fazenda, não ganhava esse tanto de dinheiro, eu cortei a frase. A gente falou aqui na época da Fazenda sobre aquele ator, né, o Irã Malfitano, que abriu o jogo sobre quanto que ele ganhava na Globo na época que ele era protagonista, né? Então, assim, não é. Televisão é um negócio assim. Uou, né? Muita coisa. Mas a gente vê, na época do Irã Malfitano, ele dizia que ganhava R$ 1.800 para ser um protagonista de Malhação no ano de 2001, né? Tanto que hoje ele teve, né, que trabalhar como Uber e outras coisas para completar a renda. Então, assim, claro que eu só estou fazendo um recorte aqui, dando um exemplo, né, de coisas parecidas, mas não necessariamente uma pessoa que é famosa, que está na televisão, é rica, né? Automaticamente ela vai ser rica pro final da vida. Pode até ter, claro, uma boa situação financeira, mas que no longo prazo, com a falta de oportunidades na televisão, porque a gente sabe quando a pessoa fica de mais idade, some essas oportunidades, é um exemplo do Estênio Garcia, que fez uma harmonização facial para tentar conseguir projetos em plenos 91 anos de idade, né? A gente percebe que essas pessoas que já fizeram sucesso no passado hoje não têm as mesmas oportunidades e infelizmente acabam sendo esquecidas. E são tesouros da dramaturgia que infelizmente acabam sendo jogados para escanteio, enquanto as emissoras preferem, né, endeusar um ou outro, né? Não dá o mesmo peso para todos que fazem parte da história da televisão. É verdade. E agora essa nota, né, essa notícia que foi bem bacana a respeito do Dedé Santana, porque ele no palco do Fofocalizando reencontrou um amigo dele de longa data, então foi super bacana, né? Mais uma vez pra gente reforçar a importância, né? A gente sempre fala isso aqui no programa, a importância da velha guarda na TV brasileira. Isso não se limita apenas a atores e atrizes, não, a jornalistas, apresentadores que foram e são muito importantes para a história da nossa TV brasileira e que infelizmente não são tão valorizados. A gente sempre fala, por exemplo, da Silvia Popovic, da Olga Bongiovanni e outras grandes apresentadoras que não tiveram tanto espaço assim. Não tiveram, por exemplo, o mesmo destino da Astrid Fontinelli, né, que hoje está lá no GNT. No GNT. Então, assim, muitas grandes comunicadoras que estão ainda, infelizmente, fora do ar e poderiam ter esse espaço. E é aquilo que eu sempre falo, elas servem de escola para novos profissionais, para novas caras que a gente vai ver na TV. E isso é muito importante, porque essas pessoas aprenderam na marra, aprenderam na garra, no papel e no bloquinho, não tinha celular. Muitas vezes não tinha um ponto eletrônico, um TP, né? Era na dália e assim por diante. Então a gente precisa sim valorizar essas pessoas da velha guarda, tá? A gente segue acompanhando o caso e atualiza você qualquer novidade envolvendo o Dedé Santana, tá?